Livro A Igreja Primitiva, Sucesso e Fracasso, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana, a segunda fase da Igreja Primitiva, seus problemas. Meta de hoje, leitura das páginas 35 a 37. Pedro deixou de ser considerado o porta-voz de Deus. A igreja de Jerusalém não era mais pautada pela palavra profética. Pedro deixou de ser considerado o porta-voz de Deus e todos passaram a praticar a fé entrelaçada com a observância da lei. Isso é muito grave. O inimigo deu um tiro e acertou, o que acabou com a igreja de Jerusalém, pois perdeu-se ali a principal característica da igreja, a salvação pela graça ao crer em Jesus. Pedro, em sua epístola, enfatiza que a entrada do reino se dá não pela prática da lei, mas por quanto de fé e piedade foi depositado dentro de nossa fé subjetiva. Isso vem somente por meio do ouvir da fé, não por esforço próprio ou obras. Por isso não deixemos de fazer a imersão nem um dia sequer. Todos os dias precisamos da palavra que concede o Espírito que nos dá a energia da vida e assim a verdade é constituída em nós. É dessa forma que nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo é suprida. A ausência de Pedro no livro de Atos. A partir desse momento, a natureza da igreja em Jerusalém mudou. Pedro não é mais encontrado nos registros de Atos dos Apóstolos. Como podemos confirmar isso? Quando Paulo chegou a Jerusalém em sua terceira viagem, foi recebido por Tiago e todos os presbíteros, ou seja, toda a liderança da igreja. Aqui se destaca o nome de Tiago e não há qualquer menção de Pedro, tampouco dos outros apóstolos. Atos capítulo 21, versículos de 17 ao 18. Na primeira fase da igreja primitiva, Pedro era o principal apóstolo que trazia a palavra de Deus. Ele foi usado para abrir a porta da igreja aos gentios. Atos capítulo 10, porque até então, desde o dia de Pentecostes, somente judeus creram e foram batizados pelo Espírito Santo. Deus deseja que todos os povos e nações façam parte do corpo de Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios são salvos pela graça e não pela observância da lei. Realmente, para os judeus de Jerusalém, era muito difícil abandonar a prática da lei. A própria nação de Israel foi fundada em cima da lei de Moisés. Isso foi algo difícil para eles, mas o Senhor já sabia que ia acontecer. Por fim, Tiago se levantou como líder na igreja de Jerusalém, cuja posição era de conciliar a lei com a fé. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Atos capítulo 15, versículos do 19 ao 21. Jesus nunca impôs essa ordenança. É certo que devemos abster-nos das relações sexuais ilícitas, mas isso nunca foi um ponto essencial da fé. É como tratar uma enfermidade grave dando apenas aspirina. O paciente vai morrer se a causa principal não for tratada. Jesus não deu essas ordenanças. Depois do ano 50 depois de Cristo, em que ocorreu a controvérsia a respeito da circuncisão e observância da lei de Moisés, Atos capítulo 15, percebemos que Pedro não estava mais em Jerusalém. Por quê? Porque sua palavra não era mais aceita ali. A igreja seguiu a orientação de Tiago, que foi o conciliador entre a fé e a lei. Pedro não teve mais espaço. Ninguém mais ouvia os ensinamentos dos apóstolos. Ninguém dava atenção à palavra profética. Diziam que tudo o que Pedro falava eram fábulas engenhosamente inventadas e escarneciam da promessa da volta do Senhor. Porque Pedro não estava mais lá, porque havia uma mistura da lei com a fé. Por isso também não vemos mais registro do vigor da igreja, dos sinais, milagres e prodígios feitos pelos apóstolos.